Estamos de volta aqui na nossa programação da BMC News, começando agora a nossa rodada de entrevistas. A gente recebe ele, Écio Costa, economista e também professor da Universidade Federal de Pernambuco. Bem-vindo, Écio. Bom dia, Paula. Bom dia, pessoal que acompanha a BMC News. Écio, tem aqui vários temas para a gente falar. Daqui a pouquinho a gente até fala um pouco mais aqui sobre essas falas do Galípolo. Mas queria começar falando contigo um pouco mais da atividade econômica do Brasil. A gente até teve dados hoje do BCBR, né? Olhando para os últimos dados como um todo, varejo, serviços e o IBCBR, acho que traz uma leitura muito de uma visão de uma economia ainda aquecida, de uma economia resiliente. Primeiro, entender um pouquinho da sua visão sobre este cenário, se a mudança dessa perspectiva ali desde o fim do ano passado, né, quando a gente talvez tinha uma visão um pouco mais de desaceleração, quanto você enxerga de fato, né, o tanto que esses dados podem acabar aí, de alguma forma, impactando também a condução da política monetária. Impacta e muito, né, Paula? Se você for olhar o desempenho do IBCBR, que serve como uma prévia do PIB oficial, que vai ser divulgado dia 30, referente ao primeiro trimestre pelo IBGE, a gente tem uma aceleração nesse primeiro trimestre que surpreende novamente a todos, os economistas, em sua maioria. Isso porque no final do ano passado, você tinha claramente uma economia em desaceleração, mas essa retomada aconteceu no primeiro trimestre desse ano. Os números de março apresentam, um setor de serviços aquecido, um varejo, inclusive batendo topo, né, de série histórica, e isso repercute muito a contínua aplicação da política fiscal expansionista, né, desse governo, aliado a também um programa cada vez maior de acesso a crédito. Se você facilita o crédito, se você continua tendo expansão fiscal, você vai ter economia aquecida e tem aí seus reflexos na inflação, né? Porque justamente como a inflação já está pressionada e o Comitê de Política Monetária do Banco Central vem atuando, né, com uma política mais restritiva, com elevação de juros, você termina fazendo com que o setor produtivo desacelere, mas, do outro lado, a demanda continua sendo pressionada, né, sendo impulsionada, na realidade, e gerando mais demanda com uma oferta que está sendo reduzida por conta dos juros mais elevados. Isso termina gerando aí uma inflação, né, apesar de que a gente vê no Boletim Focus como o de hoje, a expectativa de inflação para o final do ano, na sua quinta redução seguida, agora com um horizonte de 5,5%. Mas ainda no acumulado de 12 meses, e os dados mais recentes, como o de abril, por exemplo, apontam para uma inflação ainda pressionada, ainda com descontrole. Prazer falar contigo. E diante desse cenário, né, queria até ouvir um pouco da sua percepção. O Banco Central, ele deve fazer um ajuste residual na Selic? Ou você está com a maioria do mercado, inclusive, com essa percepção ali do Boletim Focus, que acredita que o fim do ciclo de aperto já chegou ao fim e que a Selic vai continuar nesse patamar aí por um bom tempo, inclusive com as falas agora recentes do Gabriel Galípolo falando, né, tentando entender como que com os maiores juros aí dos últimos anos a gente continua com uma economia, né, aquecida, a gente continua com uma atividade bastante forte. Como que está a sua percepção? Chegou ao fim ou a gente ainda tem espaço para esse ajuste residual, Écio? Eu acredito que ainda vai ter um ajuste residual. Eu não estou aí 100% alinhado com o mercado. Acredito que ainda vai chegar nos 15%, devido a esse histórico recente de inflação e a novas medidas que vêm sendo anunciadas também por parte do governo em termos de expansão fiscal, expansão de crédito. E os números da inflação não têm apresentado essa acomodação, né, que a gente gostaria que tivesse. Tem ainda um outro fator.
a redução de juros lá nos Estados Unidos está cada vez mais postergada. Então, isso também serve como um fator importante para que seja acompanhado aqui no Brasil, já que os juros lá do Federal Reserve só devem começar a cair mais para o final do ano. E aqui também se olha muito o posicionamento da política de juros americana, até porque isso impacta no câmbio, que impacta na inflação brasileira. Então, acho que esses dois motivos fazem com que você não tenha na minha opinião, esse otimismo tão assim recente de que os juros já chegaram no patamar final. Acredito que ainda deve ter mais uma pequena elevação para chegar nos 15%. Esse era o objetivo traçado lá atrás e deve ser mantido para apresentar até mesmo uma coerência, né, dos membros do Comitê de Política Monetária com o objetivo de controle da inflação. Até eu estava aqui comentando as falas do Gabriel Galípolo, né? Ele chamou bastante atenção para o desequilíbrio entre a oferta e a demanda no mercado de títulos e também o deslocamento uma posição pior. O que isso sinaliza quando a gente pensa ali em termos de risco fiscal, impacto também ali nos juros de longo prazo? Significa que a visão do mercado é que a situação fiscal do país não está equacionada, né, não está resolvida. Você tem relatórios do Fundo Monetário Internacional, por exemplo, com preocupações referentes à questão fiscal brasileira, né, com uma projeção de relação dívida-PIB crescente e não controlada, né. Você tem o próprio Banco Central também com previsões não tão positivas em relação a esse endividamento. Então, isso termina se repercutindo na precificação dos títulos de longo prazo, né, fazendo com que você tenha um cenário como esse. O Banco Central, então, tendo aí, afirmando, né, de alguma forma, que precisa manter esses juros altos aí por mais tempo para, de fato, ancorar todas essas expectativas. Queria entender um pouco da tua leitura, o quanto isso, né, não aumenta esse custo fiscal, pressionando o Tesouro também e realimentando toda essa desconfiança do mercado em relação ao fiscal, né? Como equilibrar esse tripé? Pois é, Paula, é o básico, né? A gente precisa equacionar o primário para que o nominal seja resolvido, né? Se você remontar para o período lá de quando o teto de gastos foi aprovado, os juros futuros caíram drasticamente porque você tinha uma previsibilidade, né? Você tinha uma regra básica, né, e que deveria ser cumprida, né, de acordo com a imposição do teto de gastos, e isso ajudou o nominal, pois aí os juros, tanto a Selic nos juros de curto prazo, como os juros de longo prazo, em poucos meses tiveram uma forte redução, né, fazendo com que a dívida ela se tornasse mais fácil de se conduzir, né, com custos mais baixos e com a trajetória de endividamento menor. Então, se você não faz o básico de realmente determinar, né, um superávit primário, ou pelo menos um déficit zero, sem banda inferior negativa, ou seja, sem esses ajustes que a gente vê acontecendo, né, o arcabouço fiscal ora é de um jeito, depois é flexibilizado, o superávit é postergado, sem isso, você teria realmente uma disciplina fiscal que ajudaria para que a trajetória do endividamento melhorasse em termos de custo da dívida, né, fazendo com que o déficit nominal reduzisse mais rapidamente e sobrasse mais dinheiro, né, para rodar a economia. Enquanto isso não acontecer, você não vai ter um alívio. E ainda preocupa mais porque ano que vem é um ano de eleição, né, e 2026 já há
alguns rumores aí de novas políticas que devem ser anunciadas pelo governo para reverter o problema de popularidade, né, do presidente e, ao mesmo tempo, lançá-lo, né, como candidato, o provável candidato à reeleição para o ano que vem. Então, isso envolve sempre mais expansão fiscal, o que vai trazer mais problemas de inflação, problemas também no déficit primário, consequentemente, no nominal também, e juros mais altos por mais tempo. A semana vive muita expectativa, né, por conta do relatório de receitas e despesas e também em toda a apreensão como que o governo vai conduzir os contingenciamentos, os bloqueios. O mercado já não tem uma percepção de que vai haver algo muito transformacional, algo que traga uma sensação ali de um ajuste. O próprio ministro da Fazenda falou que não tem pacote de gastos, é um ajustezinho pontual aqui, um ajustezinho pontual ali. Mesmo diante desse cenário, e como a gente está conversando aqui, o que você espera, né, para esse relatório? O que você espera, inclusive de reação de mercado, sabendo que não vai ter ajuste, que não vai ter algo que seja muito rígido na relação do governo com o pacote de corte de gastos ou até mesmo um ajuste fiscal até um pouco mais forte aí do ponto de vista de algo que seja necessário para colocar de novo a questão fiscal numa trajetória mais tranquila. Felipe, esse cenário que você descreveu, eu acho que ele já está, de certa forma, precificado, né? Não há grandes expectativas diante desse contexto que eu mencionei, de pré-eleição, de popularidade baixa do presidente, de ir realmente uma medida que seja muito drástica em termos de redução de despesas. Tá? Então, isso o mercado já vem precificando. Agora, se você realmente tivesse um forte anúncio, né, de uma maior austeridade fiscal, de um maior compromisso com a redução das despesas, isso traria, sim, uma grande novidade ao mercado, impactando os juros futuros, impactando o câmbio e talvez mexendo com a base eleitoral do governo, né, negativamente, né? Então, como a base eleitoral já está, de certa forma, não muito contente, né, com a gestão atual, né, com essa popularidade baixa, não deve ter um grande impacto. Hoje, eu acho que também o mercado está olhando até mais o contexto internacional do que o contexto nacional, né? Haja tantas mudanças que vêm acontecendo, né, nessa relação, principalmente entre Estados Unidos e China, e os possíveis impactos nos preços das commodities internacionais, no comércio entre o Brasil e essas duas maiores nações. Isso acho que tem até priorizado mais as discussões do que efetivamente a condução da política fiscal, porque não há grandes novidades, a gente não vê realmente nenhuma medida mais importante em termos de austeridade. Há sim uma preocupação em relação a um pré-2026 em termos de aumentar ainda mais o anúncio de programas que venham a expandir os gastos, que venham a aumentar o crédito, e isso, se for realmente tratado e exposto de forma antecipada, vai prejudicar as contas desse ano, não só as contas do ano que vem. Écio, o cenário fiscal, a gente fala bastante aqui do Brasil, mas acabou trazendo um movimento importante lá nos Estados Unidos, né? Rebaixamento da nota de crédito pela Moody's, né? Tirando o selo AAA americano, justamente com essa preocupação, né? De uma trajetória da dívida mais acelerada, despesas mais aceleradas e pacotes ali de gastos, né? Que acabam tirando, né, algumas arrecadações. Eu queria entender um pouco dessa sua percepção, né? O mercado, ele pune os irresponsáveis fiscalmente,
até na maior economia do mundo, e o que isso pode trazer, né, de apreensão ou ainda mais apreensão nesse cenário? Na realidade, muitos defendem que o Brasil não deveria adotar uma política, né, de superávit primário, né, uma política de responsabilidade fiscal, e usam muito o exemplo dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos vêm com déficits recorrentes, né, e isso agora está finalmente, né, trazendo à tona uma grande preocupação, né, de um país que, se você olha a trajetória de déficit, de endividamento, né, ela é bastante preocupante também na economia americana. É uma moeda forte, é um título que ainda não é o AAA, mas está logo abaixo, então ainda é considerado investimento, né, e o que está se vendo muito é uma repercussão direta nos juros dos títulos, né? Eles aumentaram, então significa que tem dinheiro saindo da economia, em parte por conta desse rebaixamento da nota. Mas é uma situação ainda muito diferente da situação brasileira. Nós não somos sequer grau de investimento e com um déficit recorrente e uma trajetória de crescimento rápida, como a gente tem observado do endividamento, da relação dívida-PIB, a gente ainda tem uma situação mais complexa que a dos Estados Unidos. Mas é aquele velho ditado, né? Pau que bate em Francisco também bate em Chico, né? Então, ou é o contrário, pau que bate em Chico também bate em Francisco, ou seja, você tem aí a mesma preocupação, ela é para todos, né? Tem uma outra diferença importante também, que os Estados Unidos já são uma economia desenvolvida, então eles se endividaram nesse processo, mas eles conseguiram, né, se tornar a maior economia do mundo. Tem vários indicadores que são muito melhores do que o Brasil. O Brasil vem numa trajetória de endividamento, vem tendo uma queda no seu crescimento demográfico, ou seja, o boom demográfico passando, e a gente não consegue decolar para nos tornarmos também uma economia desenvolvida. No final, se a trajetória se mantiver por mais alguns anos, ou mais algumas décadas, não muitas décadas, poucas décadas, a gente vai ter uma economia super endividada, idosa e ainda considerada emergente, em desenvolvimento, não já uma economia plenamente desenvolvida. Boa, Écio, quero agradecer sua participação, obrigado pela disponibilidade de bater esse papo aqui com a gente. Um abraço, até a próxima. Um abraço para você, para a Paula e para quem está acompanhando também. Estou à disposição. Um abraço, até a próxima. Obrigado, Écio Costa, ele que é economista, professor da Universidade Federal do Pernambuco, aqui com a gente repercutindo, né, esses